Meus amigos, quando você fala alguma coisa ou você escreve sobre alguém, você, na sua memória, você se lembra que um dia nós iremos prestar conta de tudo que nós fazemos ou falamos? Pois bem, eu me lembro disso, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque no nosso canal eu vejo muitas pessoas todos os dias, diariamente, nos escrevem, né? Uma grande maioria rejeita o que é falado. Certa vez um ouvinte do nosso canal queria debater comigo. E aí ele disse para nós, assim, disse para mim: por que você não fala com as suas próprias palavras? Você não tem opinião própria? Por que você usa a Bíblia? Eu disse para ele: olha, realmente eu não tenho as minhas próprias palavras. O que eu falo é apenas o que está nas Escrituras. Então, desde o tempo que eu decidi vir aqui na internet e trazer a mensagem, trazer a palavra falada, fazer voz ao que está escrito, e as pessoas rejeitam ela, né? Ou jeitosamente ou bem claro, as pessoas rejeitam o que está sendo falado. Por quê? Porque na época de Jesus também ele era muito rejeitado pelo que ele falava. E então eu não me admiro muito, porque as Escrituras já nos advertia que iria acontecer desta maneira. E eu vejo muitas pessoas que professam o nome dele rejeitarem, né? E até com uma certa raiva, vamos dizer assim, que a gente percebe nas palavras que as pessoas estão com ódio, estão com raiva, e parece que quer ver o mal de quem está aqui falando, né? Que eu vejo isso aí. Alguns ameaçam, né? Eu vou entregar você na mão do diabo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Mas nós não nos preocupamos com isso. E aí você pode estar falando: você está já chegaram a dizer, está se pondo no lugar de Deus? Não. Nós estamos apenas fazendo voz ao que Deus quer que você ouça. Então, quando você rejeita o que nós estamos falando, você não está rejeitando a nós. Talvez a raiva que você sente é a raiva que, desde a época que Jesus veio nesse mundo, ele sentia, porque o mundo odeia a verdade. Aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 16, diz assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, às vezes as pessoas falam coisa que eu não disse. Você proibiu isso. Não. Você fez isso. Você falou não. Eu fiz um vídeo sobre o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu falei que uma das características do espírito do erro é acusar, injuriar, falar coisas que nós não falamos. Por exemplo, dentro de algumas coisas alguém falou assim: você proíbe de falar em línguas. Não, eu nunca proibi de falar em língua, porque a palavra não proíbe. Está escrito: não proibais falar em língua. Mas existe a maneira correta de falar e o lugar certo para se falar em língua. Está escrito na palavra. E existe a maneira correta e o lugar certo. A maneira correta é quando tem que ter intérprete. E no lugar que tem que ter intérprete é dentro das reuniões. Agora, sozinho, você pode falar sem intérprete? Pode, é só você e Deus. Porque a própria palavra diz que quem é edificado é a própria pessoa. Ninguém mais está sendo edificado por causa disso. Então, essas pessoas religiosas que vêm aqui nos acusando, elas são mentirosas. Naquele grande dia, quando todos nós comparecermos diante de Deus, essa palavra que está sendo pregada aqui por nós vai estar lá para acusar elas. Hoje não. Hoje essa palavra que nós pregamos está para elas mudarem
o modo de vida, se converterem. Mas naquele grande dia ela não vai servir mais para conversão, ela vai servir para condenação ou absolver a pessoa. Jesus mesmo disse: essas mesmas palavras estará no dia do juízo. E aí você vai levar um grande susto, você que rejeita os ensinamentos, quando nós estamos aqui ensinando, através da palavra, você prestar um culto a Deus, como deve ser. E aí você rejeita, não, você aprendeu errado, você prefere continuar no erro. Então, você não está rejeitando a nós, a mim, que está levando a palavra, ou qualquer um que estiver levando a palavra, está rejeitando o próprio Salvador e, consequentemente, a Deus. E naquele grande dia ele vai falar: eu falei com você. E vai aparecer nós lá falando. Mas não vai ser as nossas palavras. Nós apenas damos voz, como nós já dissemos antes. Então, aí você pode falar: você está se, igual já nos acusaram, está se pondo no lugar de Deus. Não. Se eu me desviar do caminho, vamos supor, né, que eu me desvie, essa palavra que eu preguei, que é daqui da palavra, ela pode me condenar também. Quer dizer, ninguém é superior a ninguém. Mesmo eu, ou qualquer um que estiver levando o verdadeiro evangelho, e naquele grande dia ele se desviar, vai aparecer aquela palavra dizendo para ele que ele está condenado porque ele falou, foi usado, mas não agiu de conformidade com a palavra. E eu fico assim, eu não consigo, às vezes, entender, porque eles não entendem o que é explicado. Por que eles entendem de uma maneira totalmente errada? Porque eu fiz um vídeo certa vez que o espírito do erro, ele tem a capacidade de fazer a palavra chegar distorcida no ouvido, ou então fazer a pessoa não entender. Eu já vi muito acontecer isso aí. Eu descubro quando o espírito do engano, do erro está na pessoa, quando ela não consegue entender o que é explicado. Olha quantas pessoas, nas nossas reuniões eu já vi acontecer isso. Eu já vi acontecer isso eu conversando com pessoas. O espírito do erro, do engano, não deixar ela entender. A própria palavra já nos adverte sobre isso. Então, a palavra de Deus, eu não me preocupo, porque nós já estamos avisados de antemão. Por isso que eu não respondo e eu não debato com as pessoas. Às vezes eles ficam me provocando para ter um debate, para dizer alguma coisa, e às vezes eu deixo para lá, porque eu sei que aquela pessoa está sendo influenciada pelo espírito do erro, como está lá em 1 João, que eu já fiz o vídeo. Nós não vamos chegar a canto nenhum. Mas quando é o espírito da verdade, que aqui também tem as pessoas que é dirigido pelo espírito da verdade, que quando nós falamos para ela, ela entende com uma grande facilidade. Porque é o espírito da verdade, porque nós estamos aqui falando só o que está escrito aqui. Nós apenas deixamos bem claro, traduzimos, nós interpretamos. O que é interpretar? Às vezes você lê uma palavra difícil, e você não sabe o que significa aquela palavra. E nós deixamos o significado. É isso que nós fazemos aqui. Porque a interpretação da palavra é uma só. Por isso que a palavra de Deus diz que a interpretação não é de particular interpretação. A interpretação é apenas uma. Eu posso distorcer a palavra. Que as pessoas acham que eu estou interpretando errado. Não é verdade. A interpretação é apenas uma. Agora, eu posso distorcer. As pessoas podem distorcer a palavra. Mas o sentido, ele é um só. Para todos. Agora, a palavra tem ensinamentos inesgotáveis? Tem um texto, pode ter vários ensinamentos. Muitos ensinamentos. Infinito. Um texto. Mas aí, o Espírito da verdade, ele vai mostrando aquele ensinamento conforme a necessidade. Às vezes a necessidade está naquele momento, daquele ensinamento, através daquele texto. Aí ele mostra. E aí as pessoas não conseguem entender. O diabo, ele é muito astuto. Aí ele fala que a pessoa está... tem vários tipos de interpretação. Não é verdade. A interpretação é uma só. E a interpretação, ela tem vários ensinamentos. É aí que está o erro. As pessoas não conseguem entender
que a interpretação tem vários ensinamentos, tem várias utilidades. Um texto interpretado tem várias utilidades. E Deus faz com que aquela interpretação tenha aquele ensinamento para aquele momento, para aquela situação. É isso que você tem que entender. Por isso que nós devemos ter inteligência espiritual. E isso falta muito. As pessoas não sabem o que é ter discernimento espiritual. Não sabem. Infelizmente, uma vez eu estava com um pastor, perguntei para ele: você tem discernimento espiritual? Quando você vai colocar alguém no ministério, você sabe discernir se ele é mesmo apto para aquele cargo? Você orou a Deus? Olha, eu não sei não. Então nós devemos ter discernimento. O Espírito Santo de Deus tem que estar em nós. Por isso que as pessoas às vezes não conseguem entender a palavra. Eu vejo muitas pessoas escreverem aqui: ah, mas por que isso, por que aquilo? Sem o Espírito Santo, que vai te convencer que aquilo é verdade, você não vai entender. Vai ser loucura. Por isso que a palavra diz que a pregação do Evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós é salvação. Então, às vezes eu vejo pessoas religiosas aqui criticar, falar contra nós, né? E eu vejo que eu não debato com elas. Por quê? Porque eu sei que o espírito do erro está operando na vida dessa pessoa, né? Então eu não debato, nem escrevo, porque é só misericórdia. Quando ela quiser saber da verdade, tiver um coração limpo e puro, aí a palavra entra. Do contrário, não entra. Gostaria que você, através desse vídeo, pensasse sobre isso.